Abra comigo em Atos capítulo 1. Então nós estamos já no meio dos nossos estudos aqui do final dos tempos. Eu creio que com mais 2 domingos eu vou finalizar. Mas nós estamos vendo os 3 períodos de tempo profético. E eu mostrei a linha do tempo. Essa linha do tempo é uma linha do tempo que nós seguimos. Nós seguimos a linha pré-milenista. O que é isso? Nós acreditamos que Jesus vai voltar antes do milênio. A volta de Jesus inaugura o período de 1000 anos do governo de Jesus na terra. E nós cremos na visão, na linha pós-tribulacionista. O que é isso? Nós acreditamos que Jesus, ele vai voltar antes do milênio, mas depois da tribulação. Essa linha pré-milenista, ela é aceita pela maioria dos evangélicos. Então, a maioria das igrejas evangélicas são pré-milenistas. Agora, pós-tribulacionista não é a maioria dos evangélicos. A maioria dos evangélicos creem no pré-tribulacionismo, que Jesus vai voltar antes da tribulação e que nós não passaremos pela tribulação, nem pela grande tribulação. Eu cresci acreditando nisso, né, nessa linha pré-tribulacionista, mas quando eu converti, eu comecei a estudar e a ouvir outras pessoas, que eram pessoas que acreditavam no pós-tribulacionismo, e eu biblicamente fui convencido, né, e agora quando estudamos no F-Hope, também eles são pós-tribulacionistas, mas eu não me tornei pós-tribulacionista por causa do F-Hope. Eu já acreditava, né, no pós-tribulacionismo, mas às vezes eu me sentia, digamos, um peixe fora d'água, porque você está cercado de gente pré-tribulacionista, certo? Então, todos os meus colegas são pré-tribulacionistas, e aí quando eu creio no pós-tribulacionismo, isso de, assim, será, né? Será que eu não estou errado? Né? Será? Eu sou diferente dos outros, né? E parece que os pós-tribulacionistas, eles são meio que discriminados, né, no meio evangélico. Mas eu me senti fortalecido ao assistir essas aulas, em realmente, né, defender o pós-tribulacionismo, ensinar. Por isso que eu quero ensinar, estou ensinando a vocês, né, com base no sermão profético. E aí nós recebemos aqui o irmão Ângelo Basso, e eu fui conversando com ele, né, e muitas das coisas que nós tínhamos lido no livro O Evangelho do Reino, durante a nossa disciplina, né, o futuro da escola online, então a gente pôde compartilhar, e eu comprei então um livro que ele indicou, que é a Esperança Abençoada, e nessa viagem eu quase que li o livro todo, né, ainda não terminei, mas eu vejo realmente Deus preparando o seu povo, Deus preparando a igreja para os tempos do fim, para aquilo que nós vamos viver ainda até a volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados, nós não podemos ser pegos de surpresa. Então nós começamos a falar, não é, que estamos ali naquele primeiro período, deixa eu ficar aqui desse lado, nós estamos aqui nesse primeiro período chamado princípio das dores. Então nós cremos que nós já estamos vivendo isso, que começou quando Israel se tornou nação. Israel se tornou nação em maio de 1948. Um outro evento muito importante foi a tomada de Jerusalém pelos judeus de volta como capital em junho de 1967. Então, há uma dúvida aqui, o princípio das dores, ele pode ter começado quando Israel se tornou nação, ou o princípio das dores começou com a Guerra dos 7 Dias, quando Jerusalém foi tomada de volta. Mas não há dúvidas de que nós estamos no primeiro período profético. Primeiro período profético, princípio das dores. E é sobre ele que nós vamos começar a falar agora. Abre em Mateus 24. Eu pedi para ler Atos, né? Eu falei sobre Atos 1. Então vamos ler Atos 1:11, que é o texto base. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado aos céus, virá do mesmo modo
como viste subir. Então nós estamos aqui declarando já há 3 domingos que a volta de Jesus, ela será real, ela será gloriosa e ela será corpórea, visível. A volta de Jesus é real, gloriosa e corpórea. Então, do mesmo jeito que Jesus foi para o céu, ele voltará. Ok? Então, nós cremos nesta volta de Jesus. Agora vamos para Mateus 24. É o sermão profético, a partir do verso 4. E Jesus agora está falando do princípio das dores. Está falando das tendências. Nós vamos ver aqui em Mateus 7 tendências mundiais que caracterizam esse período. E à medida que a gente for lendo, com certeza você vai lembrar de algum fato que aconteceu ou nesse ano, ou nos anos anteriores, ou na década anterior, os mais velhos nas décadas anteriores. Então a gente vai entender que o que Jesus disse está acontecendo. E ele lhes respondeu, os discípulos perguntaram a Jesus no verso 3, quando sucederão estas coisas e qual sinal, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os discípulos estavam perguntando o seguinte: Jesus, o Senhor vai voltar, os tempos eles vão terminar, a consumação dos séculos, e qual é o sinal da tua vinda? Então Jesus agora vai começar a dar os sinais. E ele respondeu, Jesus disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeira grande tendência para o princípio das dores está acontecendo, e nós já estamos vivendo isso, é falsos líderes na igreja. Falsos cristos. Muitas pessoas pregando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, mas que são falsos. E vão, como diz aqui no verso 5, enganar a muitos. Agora preste atenção. Quando a gente fala de falsos cristos, talvez a primeira imagem que vem em você é aquele louco lá de Curitiba chamado Henri Cristi. Mas não é disso. Aquela criatura é algo tão aberrante que somente um doido vai acreditar que aquele homem é Cristo. Concordam comigo? É uma coisa tão ridícula, é uma coisa tão, tão bizarra, que poucos creriam que Henri Cristi é o Cristo. O que Jesus está dizendo é muito mais sutil. São pessoas com cara de crente, com fala de crente, do meio da igreja, e que se tornarão falsos líderes, falsos cristos, nesse sentido de dizer, eu sou enviado de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, e na verdade não é engano. Então nós estamos vivendo esta época, queridos, do aumento do engano, o aumento das heresias. Então nós precisamos conhecer mais a Bíblia, porque muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas com um falso evangelho. Ah, pastor, mas tal lugar está ajuntando milhares de pessoas. Ei, juntar milhares de pessoas não é sinônimo de que naquele lugar está sendo pregada a verdade, irmãos. Isso é uma ilusão. Seríamos muito inocentes. Então nós precisamos ser crentes, como diz o Salomão do Reggae, baseados na palavra. Quem gosta aqui do Salomão do Reggae já ouviu ele, É outro tipo de baseado. Alguns aqui gostavam do outro baseado. Mas, Deus está nos chamando para ser baseados, alicerçados na palavra. Porque o engano vai aumentar. O engano não vai diminuir, o engano vai aumentar. E como a gente vai saber distinguir entre o verdadeiro e o falso? Só conhecendo o
Verdadeiro. Como é que você sabe que uma nota de 100 é verdadeira ou é falsa? Porque você conheceu a falsa? Não. O que serve de parâmetro é o verdadeiro. O verdadeiro. Eu lembro que eu fui comprar uma pipoca, gente, no centro da cidade, ali em frente ao Magazine Pérola, e eu comprei a pipoca, pois o homem me deu uma nota de R$5 falsa, de troco. E aí eu peguei aquele bolo de dinheiro e coloquei no bolso. Só que aí, comi a pipoca e tal, e eu fui então guardar a nota na minha carteira. Na hora que eu coloquei a mão, eu não precisei nem ver. Não precisei ver a nota. Na hora que eu peguei, digo, não, esse papel está muito liso. Isso é papel ofício. Isso não é papel moeda. Só de pegar na nota falsa, digo, peraí, eu fui enganado. Aquele velhinho pipoqueiro com a cara de santo que ele tinha, ele passou a perna em mim. E dito e feito, quando eu tirei a nota do bolso, já tinha pego, já sabia que a textura não era de uma nota verdadeira. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus, como é que eu fui enganado desse jeito? Está na cara que isso daqui é uma cópia. Isso aqui foi impresso numa impressora já de tinta, no máximo numa impressora a laser colorida. Mas por quê? Porque eu sabia sobre o verdadeiro. Eu já tinha tocado no verdadeiro. Eu já tinha provado o verdadeiro. E nem precisava olhar. Então é assim com o Senhor, é assim com a palavra, assim com as coisas de Deus. Se você tocar o verdadeiro, você não vai ser enganado pelo falso. Amém? Por que as pessoas são enganadas, irmãos? Porque elas não tocaram o verdadeiro. Eu fico pensando como que um pastor se torna o líder de uma seita, por exemplo. O Joseph Smith é um caso clássico. Ele era um pastor, não lembro agora a denominação dele nos Estados Unidos, mas o Joseph Smith, ele se tornou o líder do mormonismo mundial, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como que uma pessoa que pregava a verdade, que pregava a palavra da verdade, pode agora dizer que viu um anjo, que esse anjo trouxe tábuas de ouro e que está agora inaugurando um novo evangelho, já que em Gálatas diz que não existe outro evangelho, que todo evangelho, além do de Jesus Cristo, seja maldito. Então, das duas, uma. Ou ele realmente foi enganado, porque não tinha conhecimento do verdadeiro, ou ele quis fazer de propósito. Ele sabia que estava pregando uma mentira, e que essa mentira seria propagada por toda a terra, como a gente sabe que se tornou uma seita falsa. Mas, esse primeiro ponto aqui, eu quero chamar a tua atenção. Porque eu falei, a gente não vai estudar aqui sobre os últimos dias só para saber datas, só para saber o que é pré, pós. Não, nosso objetivo não é esse. Eu tenho pedido a Deus graça e sabedoria para que no meio dessa ministração eu desafie você a ter uma vida de intimidade com Deus. Amém? E você precisa, querido, ler este livro todos os dias. Como Moisés disse a Josué, e como Deus disse a Josué, medita neste livro todos os dias. Você e eu só iremos distinguir o falso do verdadeiro se nós soubermos profundamente o verdadeiro. Amém? Segundo sinal, segunda tendência, aliás, mundial, Jesus diz no verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus estava dizendo, olha, os conflitos militares e os conflitos políticos, eles vão crescer. Você sabia que só no século 20, não estou nem contando agora o 21, mas só no século 20, na primeira, na segunda guerra e em outros conflitos étnicos raciais, como
o Holocausto judeu pelo nazismo, os conflitos na África, em Ruanda, os conflitos étnicos na Bósnia. Só esses conflitos, mais de 50 milhões de pessoas morreram. Mais de 50 milhões de pessoas morreram no século XX em conflitos, quer sejam militares, étnicos ou políticos. Isso é mais gente do que todos os séculos anteriores, só no século XX. Então nós vemos um grande aumento no número de guerras. E agora, você pode dizer, nós agora, como é que está? Século 21, 2017. Nesse exato momento, nós temos conflitos em vários lugares do planeta. Agora mesmo na Síria, nós estamos vendo lá o massacre sírio acontecendo. Eu fico assim, me colocando no lugar daquele pai, em ver seu filho morrendo, por exemplo, sufocado pelo gás, uma arma química. E eu vi essas cenas, é de doer o coração. E Jesus estava dizendo, olha, ainda não é o fim, vai aumentar as guerras e rumores de guerras. Número 3, nós temos os conflitos étnicos, né? Então agora no verso 7 diz, porquanto se levantará nação contra nação. A palavra nação aqui é etne. Então Jesus estava dizendo, às vezes não é país contra país, certo? Uma coisa é país, Brasil, Argentina, outra coisa é nação contra nação. O conceito de nação é povo étnico. Então às vezes dentro de uma nação pode haver conflitos, dentro de um país pode haver conflitos de nações. Então isso aconteceu lá na África, por exemplo. Agora eu esqueci o nome dos grupos étnicos, Hutus, e tinham outros lá, e uns matavam os outros. Então nós temos aqui profetizado, reino contra reino, conflitos étnicos, desordem civil e racismo. Agora número 4, guerras econômicas. Então Jesus está dizendo, quando diz nação contra nação e reino contra reino, nós estamos também vivendo essa época de guerras econômicas, boicotes, hostilidade econômica, nações sofrendo embargos econômicos, né, por conta talvez da sua política, da sua ideologia. Por exemplo, a Venezuela, por que a Venezuela está nesse período, né, de conflito e de pessoas saindo da Venezuela e invadindo Roraima, Manaus, fugindo os venezuelanos porque estão com fome? Por que estão com fome? Porque há um embargo econômico. Então, por exemplo, algumas nações, elas não vendem mais comida para aquela nação porque discordam de alguma coisa, na política, na ideologia. Então, nós estamos vivendo isso aqui, a guerra econômica acontecendo, onde um país, né, pode retaliar o outro, não de forma militar, mas de forma monetária, de forma econômica. Jesus continua, vamos lá, no verso 7, haverá fomes, e eu coloquei essa cena ali, porque para mim é uma das mais fortes que eu já vi, tem outra também, que me choca muito, mas essa daqui é um exemplo real da fome. Um fotógrafo da National Geographic, ele estava lá na África, quando ele viu essa criança prestes a morrer, ela já estava nos instantes finais da sua vida, de fome, e o abutre já estava ali à espera para comer a criança. Então essa realidade ainda acontece hoje. A fome é uma realidade para mais de 1 bilhão de pessoas. Tem uma outra foto que eu não coloquei, mas que também me choca. É uma criança africana e ela está comendo o excremento da vaca. A vaca está fazendo o número 2 e a criança vai lá para comer o excremento da vaca. Então a fome não só é na África. Existem pessoas hoje, no Brasil, que não vão fazer as 3 refeições. Vão fazer apenas uma. E essa uma que vão fazer, talvez seja
só o básico do básico do básico. Então está acontecendo. Aquilo que Jesus falou está diante dos nossos olhos. Pastor, e nós podemos minimizar a fome? Podemos. Nós podemos diminuir? Podemos. Nós podemos fazer alguma coisa? Podemos. Mas, conforme está dito aqui, a ganância, o egoísmo vai continuar crescendo. Então nós temos que fazer a nossa parte, tá? Nós não podemos, está profetizado. Está profetizado que vai ter fome, então deixa o povo morrer de fome mesmo. Não, não. Nós podemos, enquanto estamos nessa terra, fazer diferença. Agora, qual o motivo disso estar acontecendo? Isso está acontecendo por causa do pecado, do egoísmo, da ambição, da natureza pecaminosa do homem. Por quê? Porque agora mesmo existem pessoas morrendo de fome, mas existem toneladas e toneladas e toneladas de alimentos sendo jogados fora. Então, Jesus estava nos dizendo, olha, vai ser o princípio das dores. E o outro sinal que ele colocou aqui é doenças. Haverá fomes e terremotos, né? Aqui não ficou claro nesse texto, mas existe um outro texto paralelo que nós vamos ler em Lucas, que fala de pestes. Pestes são doenças, epidemias. E os infectologistas, eles estão dizendo que eles só estão aguardando, porque a qualquer momento vai acontecer uma epidemia global de alguma doença, ou de gripe, ou de algum desses vírus, né, ebola. Os infectologistas estão dizendo, olha, é só uma questão de tempo. Vai acontecer uma epidemia global, onde milhões de pessoas vão morrer por conta dessa doença. Então não é nem os crentes que estão dizendo isso, mas nós temos visto aquilo que Jesus falou acontecendo diante dos nossos olhos. Quantos aqui, quando criança, ouviram falar de sarampo? Quem ouviu falar de sarampo? Hoje a gente quase não ouve mais, não é? O sarampo praticamente foi erradicado por conta da vacinação. Quantos ouviram falar de poliomielite, paralisia infantil? Eu cresci, a minha mãe, né, tendo cuidado de eu tomar as vacinas, porque eu tinha alguns colegas que usavam aquela perna de ferro, aquela bota, porque tinham sido afetados pela poliomielite. Mas a vacinação, praticamente poliomielite no Brasil não existe mais. Agora, quantos aqui que eram crianças e ouviram falar de Zika? De chikungunya? Só criancinhas, tá? Você, querido, querida, que tem mais de 10 anos, você não tinha ouvido falar de Zika e de chikungunya. Por quê? Porque essa doença pelo menos no Brasil, já existia na África. Mas no Brasil, nós ouvimos falar em 2015, 2016. Novas doenças. Então você vê que o aumento do pecado é proporcional ao aumento de desgraças, de novas doenças. Há uma séria pesquisa dizendo que algumas dessas doenças, elas migraram dos macacos para os seres humanos. Mas por que migraram? Alguns dizem porque os humanos comeram carne de macaco, lá no interior da África. Mas uma outra pesquisa diz que as doenças migraram de macacos para humanos, porque alguns humanos estavam fazendo sexo com os macacos. Bom, eu não sei como foi que passou de macaco para ser humano, mas que eu tenho certeza de que isso é prova do aumento do pecado e da iniquidade sobre o mundo. A outra coisa aqui que é uma tendência é terremotos, né? E nós temos ouvido falar, né, disso. Pode passar para o próximo. Nós temos ouvido falar disso já, né? E os terremotos, não é que tenha aumentado o número de terremotos, tem aumentado o registro de terremotos e que eles estão cada vez mais fortes. Agora vamos para Lucas 21.
Em Lucas 21 nós temos outras tendências. Lucas 21, a partir do 7. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, aqui nós temos uma nova palavra, revoluções é o caos social. Conflitos nas grandes cidades, começam às vezes com uma pequena manifestação e daqui a pouco o quebra-quebra começa, pessoas são mortas, pessoas que não tinham nada a ver, passam por ali e morrem com uma bala perdida, repórteres são mortos porque há um caos. Queridos, eu não sou contra protesto, tá? Eu não sou contra, eu acho que o cristão, ele pode participar de um protesto pacífico. Nós podemos protestar contra algumas coisas. Afinal de contas, nosso nome original vem de Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Protestante é aquele que protesta. Claro que o protesto de Lutero foi contra o erro da Igreja Católica. Mas na nossa essência, na nossa raiz, está o protesto. Nós devemos nos indignar contra injustiças. Mas sabe, o que eu tenho visto é que os protestos estão sendo manipulados por partidos, por ideologias, e o protesto tem objetivo de causar caos. Então, por isso que muitas vezes eu não indico para que um cristão participe de um protesto, porque parece que é pacífico, mas lá por debaixo dos panos está sendo organizado, é bagunça, é quebra-quebra, é caos. Mas essa é uma característica, essa é uma tendência que Jesus disse que haveria. As pessoas serão agressivas, as pessoas serão violentas. Vamos continuar. 9, né? Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Agora sim, é esse texto que fala de epidemias, que são doenças globais, fome em vários lugares. Agora a próxima tendência que Lucas fala, olha aí comigo. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Eu coloquei aqui 3 fotos. Nessa última década, né, na década agora de 2001 a 2010, e um que aconteceu agora em 2013. Então, na parte de baixo, você tem o tsunami em Sumatra, 26/12/2004. Eu lembro desse dia, logo depois do Natal, as pessoas estavam lá na Tailândia, lá na Indonésia, curtindo ainda o feriado do Natal, os turistas estavam lá. Imagina você no mar, essa foto foi tirada lá, tá? Você está no mar e quando você olha para trás, o mar recuou um pouquinho. Você diz, nossa, a maré baixou de repente. Não, a maré não baixou de repente. O mar recuou e quando eles olham para trás, olha o que vem, ondas gigantes. E essas ondas, elas vieram até o continente, elas entraram 2 quilômetros continente adentro. E mais de 300 mil pessoas morreram com o terremoto de Sumatra. Esse terremoto foi tão forte, que os geofísicos dizem que mexeu, claro que não foi uma mexida grande, mas mexeu com o eixo da Terra. A Terra tem uma inclinação, né, de 23 graus e alguns minutos e segundos, e mexeu de tão forte que foi esse sismo. Agora, eu coloquei aqui ao lado, Japão, 11 de março de 2011, o tsunami que aconteceu na costa nordeste do Japão. E eu assisti os vídeos, essa cena aqui, ela é assustadora, porque o mar está calmo, os carros estão andando aqui na avenida
E aqui é um muro, tá? Existe um muro que os japoneses construíram justamente para conter alguns tsunamis mais fracos. Mas esse daí, ele simplesmente sobe 12 metros, as ondas, o mar sobe 12 metros e cobre o muro, e ali é quando transborda para toda a cidade. E nesse tsunami, por conta do Japão ser um país de primeiro mundo, não teve tantas mortes quanto teve na Indonésia. Mesmo assim, milhares de pessoas morreram, perderam tudo que tinha. Fortíssimo esse terremoto. Foram terremotos muito fortes. Lá em cima tem o meteoro que caiu na Rússia em 15 de fevereiro de 2013. Chelyabinsk é uma cidade lá do interior da Rússia, e nas primeiras horas da manhã eles ouviram um estrondo. E era um corpo celeste, não era tão grande, certo? Ele tinha apenas alguns metros, não era tão grande, mas ele entrou com uma velocidade supersônica, e por onde ele passava, todas as janelas de vidro eram destruídas, pessoas foram feridas, e ele caiu em um lago gelado. Ou seja, não, graças a Deus que não caiu na cidade, mas aquela luz ali, né, foi vista por muitas pessoas, aquele corpo celeste entrando. Então aqui nós temos coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Os cientistas estão monitorando a órbita da Terra, porque algum corpo celeste, algum asteroide, algum meteoro de maior porte, se entrar na atmosfera, nós hoje não temos ainda, certo? Não pense igual a Hollywood, porque eu gosto desses filmes, Armagedon, Impacto Profundo, 2012, eu gosto de assistir esses filmes, né? E eu lembro que no filme Impacto Profundo, eles mandam uma missão para pousar no cometa que está vindo em direção à Terra, e eles explodem o cometa. Nós não temos tecnologia hoje como em Hollywood, tá? Nas telas tem, mas na realidade, se um corpo celeste hoje vier em direção à Terra, dependendo do tamanho, simplesmente somos pulverizados, como foi, né, há 65 milhões de anos atrás, tá? Algumas pessoas, pastor, mas nós só temos 6 mil anos de existência, mas isso aí já é um outro papo, tá? Mas eu creio que, né, na primeira criação, um grande corpo celeste caiu na terra e destruiu toda a criação naquele momento. Então nós estamos aqui, somos frágeis, nós somos muito pequenos, nós somos, queridos, uma poeira. Nossa vida está nas mãos de Deus. Imagina o poder que isso aqui tem. Isso é mais do que bombas e bombas e bombas atômicas. Para mover o fundo do oceano e levantar o mar, num maremoto. É a força da natureza. Claro que nós vemos aqui o poder da criação, mas nós podemos ver o poder do Criador. A nossa vida depende de Deus. Eu quero te dizer, você depende de Deus. Eu dependo do Senhor. A nossa vida pode sumir assim, ó. A gente viajando de avião, né? E sempre que está decolando eu fico orando, Senhor, guarda nossas vidas. Meu Deus, né? Guarda Adriel, Senhor, que ficou. Né? Às vezes quando a gente viaja sem Adriel, guarda nossos filhos, Deus. Mas eu fico imaginando, qualquer coisa que acontecer ali em cima, acabou, irmãos. Aquela coisa de máscara de oxigênio que vai cair, né? Aquilo só serve, aquilo é só balela. Se vocês caírem no mar, o assento que vocês estão é flutuante. Acabou, gente. Nossa vida é um fio. Nossa vida, se não for o Senhor nos sustentando, né? E aqui eu quero chamar a tua atenção para isso. Por que falar dessas coisas, pastor? Para causar medo na gente? Não.
Grandes sinais nos céus, grande aflição nas nações, bramido do mar e das ondas. Eu quero te dizer, a natureza está gritando, a natureza está clamando, a natureza está dizendo: ei, o pecado está demais, a iniquidade está aumentando a níveis inimagináveis. Igreja, onde vocês estão? É isso. Eu quero que essa mensagem provoque em você não medo. Porque se eu provocar medo em você, eu quero dizer, falhei na mensagem. Se você sair daqui só com medo, não tem objetivo isso, porque o perfeito amor lança fora o medo. Mas se essa mensagem provocar em você algo positivo, de você dizer: peraí, se a natureza está clamando, se as pedras estão clamando, é porque os filhos não estão clamando. Então nós temos que nos levantar nessa última hora. Mesmo tudo isso acontecendo, em meio a tudo isso, nós temos um Deus que controla a nossa vida, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor não tome conhecimento. A tua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? O mesmo Deus que pode fazer esses fenômenos acontecerem, é o mesmo Deus que sustenta a nossa vida. Então nós precisamos ter essa santa admiração, esse santo temor, essa santa reverência pelo Senhor, e vivermos, né, a nossa vida totalmente dedicada para Ele. Agora, eu já falei, né, eu não vou mais repetir sobre essas datas. São 3 datas proféticas, pode colocar aí, só vou citar: 14 de maio de 1948, o renascimento da nação de Israel; 10 de junho de 1967, então agora, dias atrás, foi o aniversário, né, de 50 anos aí, da retomada de Jerusalém e do controle judeu. E aí nós temos interrogação, dia, interrogação, mês, interrogação, ano. Porque o primeiro período ele termina quando? Quando o tratado de paz for firmado pelo anticristo entre Israel e muitas nações. No outro domingo nós lemos, vamos lá para Daniel 9, 27. Volta aí para o Antigo Testamento. Daniel é tido como o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Então, princípio das dores, estamos vivendo esse período, tá? Ele já começou. Quando é que esse período vai terminar? A gente não sabe, por isso que está a interrogação ali. Mas no momento em que acontecer, Daniel 9, 27, o anticristo fará firme aliança com muitas nações se reunirão ao redor dele por uma semana. Uma semana significa 7 anos. Então até aqui, tá? Então nós temos aqui o tratado de paz, que esse homem, que nós chamamos ele de anticristo, vai firmar com Israel e com muitas nações, de acordo com Daniel, a profecia de Daniel 9, 27. Então esse tratado de paz marca o início da tribulação, ok? Que é conhecida então como a 70ª semana de Daniel. É a última semana de anos da história. A partir do tratado de paz, serão 7 anos até a volta de Jesus. Pastor, então assim a gente está marcando data? Não, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. Nós saberemos mais ou menos o período, a época. Então, fica ligado, tá? Porque a qualquer momento isso pode acontecer. E eu não sei você, mas eu tenho um certo pânico quando eu vejo aquela vinheta da Globo. Quem tem a mesma sensação? Aquilo é horrível, gente. Meu Deus, já vem desgraça, já vem coisa ruim, né? É assim ou não? Pois em um belo dia você estará assistindo Sessão da Tarde, você estará assistindo Edward, o Mão de Tesoura, o filme menos passado na televisão até hoje. Você está lá e de repente o filme para e aquela musiquinha com aqueles microfones voando
Você, ai meu Deus. E aí a notícia vai ser: firmado um tratado de paz entre Israel e as nações. Um homem conseguiu, querido, querida, nesse dia vai ter festa para muitos. Mas nesse dia nós devemos entender que ali começou a tribulação. Ok? Você não vai ficar assim, com a cara para cima, como dizia minha mãe, com a cara de nós todos, que eu não sei o que é isso que ela dizia. Gente, mãe tem essas coisas, né? Mãe tem expressões que só ela entende, tá? Minha mãe dizia assim: não seja maluvido. Eu não sei o que é maluvido até hoje. Ela dizia assim: não faça ouvido de mercador. Também não sei o que é ouvido de mercador. E a outra coisa que ela dizia para mim era assim: olha, deixa dessa sua cara de nós todos, viu? Eu entendia como cara de besta. Cara de besta. Então não fica assim, né? Com a cara de tolo. Não, nós devemos estar apercebidos. Nós devemos estar captando aquilo que Deus está emitindo como sinais. Amém? Pode passar para o próximo. Eu vou finalizar com esse segundo período. Então, termina o princípio das dores com o tratado de paz. 3 anos e meio de paz. Começa então o segundo período profético, falsa paz e segurança mundial. Quais são as 3 tendências desse período? Primeira tendência é falsa paz e segurança mundial. Abre lá comigo em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá bem rapidinho. Eu vou ter que correr agora, para a gente finalizar esse segundo período. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Quem achou, diga amém. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses: Tessalonicenses, vocês são uma igreja top em escatologia. Vocês estão inteirados, totalmente inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí Paulo fala desse período agora, desse segundo período profético. Quando andarem por aí dizendo paz e segurança, paz e segurança, finalmente a terra está em paz. E muitos crentes, aleluia, resposta de oração. Não vai ser resposta de oração, porque a paz não veio pelo príncipe da paz. A paz veio por intermédio de uma mente diabólica. Paz e segurança, eis que lhe sobrevirá, de repente vai vir destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Agora vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 6. Nesse mesmo período, nós temos falsa paz, falsa segurança, e nós temos grande perseguição contra os servos de Deus. 17,6. Então vi a mulher embriagada. Essa mulher é a grande meretriz, é a Babilônia, a mãe de todas as religiões e das abominações da terra. Então essa mulher, ela é simbólica, certo? Ela representa a religião apóstata dos últimos dias. E ela está embriagada com o sangue dos santos. Diga, dos santos. Santo aqui, querido, não é São João, que eu espero que você não tenha comemorado São João ontem, tá? Nem São Pedro. Não é o sangue, né, de São Sebastião, Santo Antônio. Não. Santo aqui são crentes.
Toda vez que você lê santos no Novo Testamento, são crentes fiéis. Então a grande prostituta, que é a religião, não é, dos últimos dias, essa religião vai ser uma mistura de ocultismo, de paganismo, com cristianismo também. Vai ser uma religião mundial. E essa prostituta, que é essa mulher, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, o que João viu é que o sangue de muitos santos vai ser derramado neste período. A terra vai estar num período de falsa paz e de falsa segurança, mas a perseguição contra a igreja vai aumentar ainda mais. Nós já estamos sendo perseguidos no Brasil? Quem acha que sim? Já estamos sendo perseguidos? Quem acha? Ok. Quem acha que ainda não estamos sendo perseguidos no Brasil? Ok. Quem não acha nada? Tem gente que é assim, né? Ah, o pastor está com uma pegadinha. Não estou com pegadinha não, gente. Ou você crê que começou, ou você crê que não começou. Eu creio que já começou, mas ainda está muito incipiente, tá? Ainda está muito incipiente. Por exemplo, alguns símbolos cristãos, bíblias, elas foram retiradas de repartições públicas. Antigamente tinha uma Bíblia lá aberta em algumas repartições públicas. Hoje não pode ter mais. Então, já é algum sinal, ok? Mas ainda não se compara ao nível de perseguição que nós sofreremos. Haverá paz e segurança na terra, uma falsa paz e uma falsa segurança, mas está dizendo aqui, a prostituta ela vai se embriagar, ela vai beber simbolicamente o sangue dos santos, que são crentes, vivos nessa época, e ela vai se embriagar do sangue das testemunhas de Jesus. Vamos para Mateus 24, volta agora. Mateus 24, vamos ler o 37 ao 39. Antes da vinda do Senhor, vai ser como nos dias do dilúvio. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui nós temos a sensação de falsa paz. Onde? No verso 38. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam na terra, nem aí para o velho Noé. Esse velho é louco. Um velho de 500 anos, construindo um barco, dizendo que vai chover. Gente, essa mensagem era a mais louca da época. Sabe por quê? Porque nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. A Bíblia diz que a terra era regada com um vapor. Era calor geotérmico que regava a terra. Saía um vapor de baixo do magma da terra quente, esquentava o lençol freático e era regada assim. Nunca tinha caído água assim, de cima para baixo. O que Noé pregava era absurdo. Olhe para mim. Às vezes nós estamos como Noé, porque algumas coisas que nós estamos dizendo para as pessoas aí fora, elas estão dizendo, você é louco. Eu não sei se você já se sentiu como o velho Noé. Que besteira é essa que você está falando? Jesus vai voltar. Isso é conto de fadas. Essa história de que Jesus vai voltar, isso não existe não. Então nós, queridos, estamos no papel de Noé, pregoeiro da justiça. Só não encha a cara como Noé, tá? Nem fique nu por aí.
Mas o resto você tem que fazer como Noé. Um homem íntegro, justo, que fez diferença na sua sociedade, na sua época. Ele não se corrompeu. Havia uma sensação de falsa segurança. A Bíblia diz aqui que as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão, nem aí. Vocês sabem que o São João é a maior festa do Nordeste, supera até o Natal, sabia? Supera até o Natal. São João no Nordeste é uma festa muito forte. Quantas pessoas estavam 23 e 24 pensando na volta de Jesus? Pensando nos sinais que antecedem a volta dele? Porque tem pessoas morrendo agora na África. Quem estava se condoendo? Poucos. A maioria estava o quê? Eu quero um forró mesmo. De balançar o sovaco. O que eu quero é festejar. O que eu quero é encher a cara. O que vale é curtir agora. É aqui e agora. Essa é a mentalidade que vai prevalecer nesse segundo período. Falsa paz, falsa segurança. As pessoas, elas vão dizer, não, a gente está na nossa vida, está tudo bem. O que vale é curtir, vamos viajar, vamos comprar, vamos turistar. Porque vamos curtir. Essa filosofia, ela já está começando hoje, mas ela vai aumentar ainda mais. Nós não podemos, queridos, nos conformar ao espírito deste século. Não podemos. Paulo disse, não vos conformeis com esta era, com este século. Você não pode ficar embriagado com as coisas. Embriagado em comprar, em adquirir. Eu vejo muitas vezes isso em algumas pessoas. Elas estão seduzidas. E essa é a época de Noé. E de repente, dilúvio. E elas não podiam mais entrar na arca. E eu quero encerrar falando das outras duas tendências. Nós vamos orar. Segunda grande tendência deste período será a apostasia. Vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses. Lá na frente, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:3. Nós já estamos encerrando com esses dois pontos agora, subpontos, né? 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor, a volta de Jesus, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Diga apostasia. Então, Jesus não vai voltar sem que antes aconteça apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está aqui colocando um marco histórico. Jesus vai voltar, o dia do Senhor, mas antes do dia do Senhor vai acontecer uma grande apostasia. E apostasia não é para não crentes. Quem não é crente, quem não é servo de Deus, vai apostatar de quê? Apostasia é para servos de Deus. E a palavra apostatar significa abandonar a fé. Apostatar significa voltar as costas para Deus e seguir em outro rumo. Este segundo período, muitos crentes apostatarão. E eu desconfio que talvez decepcionados com Deus, porque as coisas não saíram como eles queriam, porque Jesus não voltou, porque Jesus está demorando. Que promessa é essa? Aquele pastor mentiu, a minha igreja me enganou, e muitos irão apostatar da fé. Uma grande apostasia, queridos. Característica deste período aqui. Em Mateus, nós não vamos ler por conta da hora, mas Mateus 24, 10 e 12 diz que o amor de quase todos esfriará. E que se os dias não fossem abreviados, até os eleitos. Quantos eleitos nós temos aqui? Eu fui eleito pela graça de Deus. Mas Jesus está dizendo, não precisa abrir, tá? Só anota para você ler depois, que a gente já vai encerrar. Jesus diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar,
Muitos crentes se escandalizarão. Eu creio, queridos, que muitos vão se ofender. Deus não fez do jeito que eu queria. As coisas não aconteceram do jeito que eu pensava. Muitos vão se escandalizar. Muitos vão trair e odiar uns aos outros. Tem um irmão que vai trair outro irmão. Não é irmão de sangue não aqui. Aqui são irmãos em Cristo. Tem um que vai entregar o outro à polícia, que vai entregar o outro às autoridades. Vai acontecer isso. Viu? Sou eu que estou dizendo não. É Jesus. Trairão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olhe para mim. Eu quero te dizer, alimenta a chama do teu amor por Jesus. Porque se agora, no princípio das dores, você está pensando em desistir, o que será de você nessa época? Aqui eu volto ao texto que a pastora pregou lá em Fortaleza. Se você está se cansando a pé, como que você vai competir com cavalos? Você precisa alimentar a sua fé agora. Você precisa agora aprofundar seu relacionamento com Deus. Você precisa agora ter mais intimidade com o Senhor. Eu estava pensando, Deus, um dia eu não terei mais esse livro na minha mão. Eu não terei mais. E aí? Essa palavra precisa estar em meu coração. Eu estava dizendo isso. Eu preciso memorizar mais textos da palavra. Porque haverá um dia que eu não terei mais a palavra escrita na minha mão. Então agora é o tempo de se preparar. As virgens prudentes se prepararam quando? Antes. Azeite na lâmpada e azeite extra. Esse azeite extra é a tua vida de intimidade com o Senhor. Talvez nesse período aqui, teu discipulador foi martirizado, foi morto, foi preso. Teu pastorzinho aqui, bonitinho, pode nessa época ter sido martirizado, morto por amor a Jesus. Olhe para mim, o que é que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer da sua vida? Isso não é brincadeira. Isso é muito sério, porque muitos vão se escandalizar e apostatar. Muitos vão abandonar Jesus. Ou seja, perderam tudo. Perderam tudo. Por último, haverá uma grande colheita, aleluia. Eu estou esperando essa época com muita expectativa. Nós estávamos lá em Curitiba e o pastor Allen Hood estava pregando e ele estava dizendo: nós estamos orando por um grande avivamento. Nós estamos orando pela restauração de Israel, mas também nós estamos orando pela colheita de no mínimo 1 bilhão de almas. 1 bilhão de almas vão ser salvas, no mínimo, é o que os missiólogos estão prevendo, no mínimo. Mateus 24:14, abra lá comigo. Mateus 24:14. Peço perdão, queridos, eu me estendi um pouquinho mais. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Jesus virá, mas antes o evangelho do reino vai ser pregado por todo o mundo. Amém? Você pode anotar as outras referências, eu não vou ler. Nós vamos orar agora e encerrar. Apocalipse 7:9, Apocalipse 7:14 e Apocalipse 14:15 falam desta grande colheita. Meus irmãos, eu encerro com isso. Eu quero te dizer, nós não temos que ser medrosos e covardes. Nós temos que estar numa grande expectativa. Vai ser o melhor período da história da igreja. Vai ser o período de mais glória, de mais avivamento. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que por onde você passar, as pessoas serão tocadas com o poder de Deus. Deus vai te usar com sinais, curas e milagres. Nossas crianças vão pregar o Evangelho.
Nós vamos ver velhinhos cheios do Espírito Santo pregando a palavra e uma grande colheita de almas acontecendo. O menor aqui vai evangelizar e ganhar 1000 só de uma vez. Vai ser o momento mais empolgante da história. Não vamos colocar os olhos no anticristo, na perseguição, não. Assim como foi com os filhos de Israel em Êxodo, na terra de Gósen, o Senhor guardou eles da ira. O Senhor guardou eles da tribulação e da provação. Então eu não tenho que ser covarde e fugir. Eu quero ser fiel ao meu Jesus, porque eu quero viver o período mais empolgante de todas as épocas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos estudando aqui a Tua palavra, não para que tenhamos medo, não para que nos acovardemos, mas nós estamos estudando a Tua palavra para que isso gere em nossos corações confiança. Confiança que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Nenhuma das Tuas palavras cairão por terra, Senhor. Nós estamos lendo aqui nesta palavra coisas que Jesus falou há 2000 anos atrás e que diante dos nossos olhos estão acontecendo. A Sua palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Senhor, eu peço que haja em nosso coração confiança. Cresça a confiança. Põe a mão no seu coração. Cresça a confiança em nossos corações. Todo medo, toda covardia, Senhor, todo sentimento, Senhor, negativo em relação ao fim dos tempos, eu oro para que esses sentimentos desapareçam e cresça em nosso coração a bendita esperança da volta de Jesus, a abençoada esperança de que Ele voltará. Senhor, que apesar desse tempo de guerras, lutas, pestes, fomes, terremotos, surgimento do anticristo, crescimento da perseguição, Senhor, mas nossos olhos não estão nessas coisas. Os nossos olhos estão em Ti, fixos no autor e consumador da nossa fé. A Sua volta será o evento mais glorioso, vai abalar todo o planeta Terra. As nações se prostrarão diante do Senhor. E nós queremos estar em pé diante do Filho do Homem. Eu quero, Senhor, gere em meu coração essa tenacidade, gere em meu coração esse nível de compromisso, Senhor, esse destemor, essa ousadia, essa coragem de testemunhar. E eu peço, Senhor, que a apostasia, o esfriamento da fé não afete os meus irmãos. Eu oro para que eles cresçam em amor. Eu oro por raízes mais profundas em Ti. Eu oro, Senhor, por crentes alicerçados no amor de Deus, fascinados pela beleza do Senhor, que não vão abandonar o Senhor por nada, darão as suas vidas por amor a Jesus. E também, Senhor, nos prepara para essa grande colheita. Nós estamos olhando com grande expectativa o Evangelho sendo pregado em todas as nações. As mais de 200 nações, países, receberão equipes de missionários. As etnias, cada etnia vai ser evangelizada. A Bíblia vai ser traduzida para todos os idiomas principais da terra. Nós estamos olhando para essa época como uma época gloriosa, gloriosa. Joel 2:28 se cumprindo diante dos nossos olhos. O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a terra. E eu peço, Senhor, que desse lugar aqui, hoje, nessa manhã, o Senhor possa levantar missionários para essa época. Missionários e missionárias que hoje, Senhor, ouviram essa palavra e que estão dizendo: Deus, eu não vou ficar de fora, apesar de mim, apesar dos meus limites, apesar, Senhor, das minhas falhas, mas eu confio no Teu amor, eu confio na Tua graça e eu vou participar do maior movimento missionário de toda a história. Eu vou participar do grande derramar do Teu Espírito sobre a terra.